e as mãos dos dois adversários parecem petrificadas em idêntica posição, prontas para o gesto fatal. 6, 7, 8. A fronte de El Muerto está empapada de suor. O rosto de Tex parece esculpido na rocha. Nenhum músculo se move. Quanto a vocês, bando de coiotes miseráveis, vou dar um aviso. O primeiro que tocar a mão na arma vai direto pro inverno. Entenderam? Meu Colts tem um gatilho muito sensível. E alguém pode morrer. Escute isto, saudita vagabundo. Ai! Muita raiva, polsudo. É assim que se faz saco de banha. Pare! Largue esse punhal! Até pra já, amigo. Coitado, ele vai pegar a arma. Isso vai te segurar um pouco. Só mais um pouquinho, um pouco. Bebida boa. Eu não vou acabar com o seu cantinho, eu vou parar agora. Morra, tira saudito! Você vai morrer! Por Júpiter, a arma! Vamos, Winner, rápido! Muito bem, vámonos! Olá, você que acompanha as transmissões do canal GB Cult, tudo bem? Eu espero que sim. Olá também nostálgicos e aspirantes iniciantes dessa saudosa arte em quadrinhos. Hoje trouxemos mais uma história sensacional. Nós sabemos que muitos de nós já lemos e relemos esta história, mas é um clássico e não poderia deixar de fora e não publicar uma pérola dessas aqui no canal GB Cult. Estou me referindo ao clássico El Muerto. Foi publicada originalmente em 1976 na Itália, terra do Tex, e diga-se de passagem, lá na Itália esse episódio fez um sucesso estrondoso na década de 70, uma época inesquecível para quem teve o privilégio de viver nesses anos dourados, e que hoje nos traz muitas saudades, não é mesmo? Mas que podemos relembrar e assistir aqui no canal GB Cult, nessa ciranda de apaixonados pelas histórias em quadrinhos de Tex Willer. Olha só, esta é uma daquelas histórias que ficam marcadas na mente de todos que seguem o nosso herói Tex Willer, que é desafiado a um duelo por um bandido chamado El Muerto, um personagem com uma cara bem feia e até assustadora. E a trama vai se desenvolvendo com muita ação e conteúdo de primeira, que são as histórias de Tex Willer. Então vamos ver, ouvir e narrar juntos? Vem comigo! Numa distribuição GB Cult. El Muerto. Versão brasileira GB Cult. Na trilha que vai de Wingate até os limites da reserva Navajo, Arizona. Desta vez a Águia da Noite não poderá falar mal de seus irmãos brancos. Também acho. O responsável pelo fornecimento foi mais honesto que seus antecessores, e desta vez recebemos a quantidade combinada no tratado com Washington. Bem que ele podia ter dado também uns barris de água de fogo para fazer festa na aldeia. Não precisa, irmão. Quando o pessoal da aldeia ver toda essa carne defumada e cobertores, vão festejar do mesmo jeito. Quanto à água de fogo, é melhor esquecer isso de uma vez por todas. Ainda não percebeu que essa bebida do inverno é só uma arma dos brancos para destruir a nossa raça? Já esqueceu o que aconteceu com a tribo Hop de Sol Frio? Tempos atrás, eram admirados como guerreiros orgulhosos, e hoje são um mísero bando de mendigos esfarrapados e... Ei, tem alguém no caminho? Cuidado, estão chegando. Mineiros? Não creio.
E nem vaqueiros, irmão. É mais provável que sejam vagabundos ou desertores do exército. Jack Tigre, bom. Veja, o homem de preto é um índio. Acho que sei quem é. Isso mesmo, é cara cortada. O sujeito que abandonou a tribo de Akomate para virar guia do exército? Ele mesmo, mas pela carranca de seus amigos, deve ter mudado de trabalho. Que caras feias. Salve, amigos. Como vão? Salve, gente. Está muito elegante, cara cortada. Até parece um branco. Pena que não tenha conseguido mudar também a cor da pele. Cuidado, Asanta. Veja como fala comigo. Ei, pare com isso. Não vale a pena brigar com esse cheirinho de café no ar. Vamos, desmontem e venham fazer companhia pra gente. Se o café não for suficiente, podem tomar um bom gole de uísque. Estão de passagem? Bem, não exatamente. Estamos procurando um sujeito que você conhece bem. E quem seria? Curioso, hein? Bem, o nosso amigo ali vai te dizer. Em poucas palavras, mas bem persuasivas. Belo golpe! Não se mova, Navajo, ou vai acabar no inverno. Com um salto felino, o parceiro de Jack Tigre corre até o seu cavalo para pegar o rifle. Salditos coiotes! Mas cara cortada é mais rápido que ele ao sacar e atirar sua faca. Rápido, cuide dele! Miseráveis víboras! Pro quiabo, acabem logo com ele! Coiotes! É pra já? É boa viagem pros celestes territórios de caça. Se é pelo carregamento que estamos levando... Não diga besteiras, macaco. O que está pensando? Que somos uns mortos de fome como os navajos? Veja o que faremos com sua saudita carga. Eia! Bora! Que Manitou os abençoe. O que vocês querem? Logo vai saber, espertalhão. Mas, antes, quero amaciar um pouco essa sua cara imunda. Só para refrescar a sua memória. Foi claro, rato? Então, levante. Isso é só o começo. Jack Tigre tenta reagir. Por que mundo? Hã? Mas seu desesperado gesto é em vão. Chamação, caiam em cima dele. Deixa comigo, eu cuido dele. É assim que se amolece um cabeça dura. Levante o porco. Eu cuido disso. Eu seguro em pé para outra massagem. Ótimo. Força. Saudito velhaco. E 2. Veste. Essa você me paga, seu verme. E vai pagar muito caro. Espumando de raiva, o covarde bandido desfecha direitas e esquerdas sobre o pobre tigre, até fazê-lo cair desmaiado. Já chega, Slater. Ele dormiu. Então, acorde-o. A lição ainda não acabou. Quer acabar com ele? Isso eu decido depois. Tonto e dolorido, Jack Tigre se recobra meio minuto depois. Segundo tempo, é a sua vez, cara cortada. O que farei, com muito prazer. Alto e bien, muchachos. Em espanhol, alto. Assim está bem, rapazes. O que houve, chefe? Que você leve uma mensagem ao seu amigo Tex Wheeler. Diga a ele que suas fanfarronices acabaram e que chegou a hora dele se mudar para uma bela e tranquila cova. E que eu
El Muerto. Não tenho medo dele. Eu vou provar isso se ele vier ao cemitério de Pueblo Feliz daqui a uma semana. Entendeu bem, índio? Certo, Chacal. E posso garantir uma coisa. Se Tex não quiser perder tempo com você, eu mesmo irei até Pueblo Feliz. E que Manitou me castigue se eu não fizer você pagar pelo que fez hoje. Idiota! Volte a dar as caras e será o seu fim. Quanto antes sumirem os idiotas como você e Wheeler, melhor será para muitos cavaleiros. Pura verdade, chefe. Tirem os dois daqui, hombres. Com muito prazer. Vamos, pessoal. Acorde, focinho vermelho. Segure as rédeas se quiser salvar a carcaça. Tome. Cai fora, sarnento. Segure firme o seu amigo se não quiser que ele acabe na pança dos abutres. Saltitos coiotes. E aí? Fora! Logo vai chegar o dia em que pagarão por isso. Boa viagem, saco de batatas. Cuidado para não cair em algum barranco. Muito bem. E agora vámonos. Isto é só o começo do jogo. E ainda temos outras cartas para jogar. Trincando os dentes para suportar as dores que sente com os movimentos do cavalo, Tigre se mantém na cela com enorme dificuldade. Vão me pagar. Esses salditos vão me pagar. E, várias horas depois, já no limite de suas forças, chega a aldeia Navajo. Mas é Jack Tigre? Grande Manitou, o que aconteceu? Vamos buscá-lo. Parece que há alguém pior que ele no lombo do cavalo. Tigre! A vizinhaga da noite. Pelos deuses, mal consegue se manter na cela. Rápido, ajudem aqui. Este está morto. Chame Tex. Ele já foi chamado, Tigre. Coragem. Quero ver logo Águia da Noite. Se começarmos logo a perseguição, ainda pegaremos aquelas víboras. Mas Tex, depois de ouvir o que aconteceu, decide que uma caçada naquela circunstância seria inútil. E, enquanto na tenda do índio alpacinado se ouve lúgubres cantos de morte. O chefe dos Navajos conversa com o seu fiel amigo. Tem certeza de que ouviu bem o nome? El Muerto. É esse o nome. El Muerto. Por Júpiter, por mais que me esforce, não consigo me lembrar de ninguém com esse apelido. E a descrição que você fez também não ajuda nada. Eu nunca vi um sujeito desse tipo. É um cara monstruoso. No fundo, acho que é o costumeiro imbecil em busca de reputação, que me escolheu com a esperança de poder sair vivo e cheio de glória. E, sabendo que não sou de aceitar um duelo sem um bom motivo, decidiu me oferecer uma boa razão para empunhar a arma. Se for isso, ele acertou em cheio, pois tenho certeza de que você vai a esse encontro. Não é verdade? Estou justamente pensando nisso, Tigre. É claro que não vou engolir esse sapo, mas, antes de aceitar as provocações desse fanático, quero saber mais a seu respeito. No fundo, eu preferiria que a lei cuidasse dele e de seus capangas. Cara cortada? Terá o mesmo destino desses brancos que ele admira tanto, e vai acabar com um belo laço no pescoço. Bem, logo que amanhecer,
Mandarei alguém para recuperar as mulas e as provisões. E, quanto a mim, vou dar um pulo até o Wingate para trocar umas palavrinhas com o xerife. Além disso, vou aproveitar para dar as boas-vindas a Kit, que deve chegar amanhã com a diligência de Santa Fé. Eu vou junto. Uma boa dormida para descansar o esqueleto e estarei pronto para partir com você. Você está louco, amigo. Não se deu conta de que a surra que levou poderia derrubar até um bisão? Por isso mesmo quero ir junto, para devolver com juros o que me deram. Olho por olho, hein? Bem, eu entendo, meu velho, mas tire isso da cabeça, porque seria loucura cavalgar nas suas condições. Sem imprudências, tigre. Estamos entendidos? Como quiser, Tux. Ele ia atrapalhar mais do que ajudar, caramba. E, num caso como este, eu preciso ter liberdade de movimentos. Aí vem ele, finalmente. Águia da noite. Hã? Onopka, o que deseja? Ir com você. Sei que amanhã partirá para a trilha de guerra e quero te acompanhar. Cansado de viver? Desde o momento em que Tigre trouxe o corpo sem vida de meu filho, não tenho outro desejo senão me juntar a ele nas celestes pradarias. Meus cabelos já são brancos, mas meus braços ainda conseguem esticar um arco e minhas mãos atirar a machadinha. Não duvido, Nopka. Entendo sua dor e sua sede de vingança, mas ninguém me acompanhará amanhã. Seu filho e a honra dos Navajos serão vingados, mas não da maneira como pensa. Nossa gente não deve sofrer represálias que complicariam nossas já difíceis relações com os Wassishus. A justiça será feita pela lei dos brancos. Wassishu, assim os índios chamavam os brancos. Mas, se isso não acontecer, então será a lei do meu Colt. Suas palavras tocaram meu coração. E estará ao seu lado amanhã quando trilhar a pista vermelha. Então, boa caçada, Águia da Noite. Graças. E que o grande espírito te acompanhe. No dia seguinte, em Wingate. Sim, 2 desses caras que você descreveu, um índio e um outro, estiveram por aqui há uns 3 ou 4 dias. Mas nenhum deles arrumou encrencas, por isso não prestei muita atenção. É uma pena. Se tivesse ficado de olho neles, agora saberíamos mais alguma coisa. Mesmo que tivesse seus nomes e endereços nos meus cartazes, acha mesmo que eu poderia mover um dedo contra esses sujeitos? Tudo o que posso fazer é telegrafar aos xerifes dos povoados vizinhos e pedir que os vigiem se aparecerem por lá. Hã? Essa é boa, amigo. Um punhado de raspados mata um índio e quase aleja outro, e você se limita a pedir a seus colegas para ficar de olho no bando. Não seja tão sarcástico, Tex. O que mais eu poderia fazer? No final das contas, você sabe muito bem como eu penso. Mas não esqueça que carrego uma estrela. Eu sei, Jim. Eu sei. Eu já ouvi centenas de discursos assim de outros carregadores de patacas de lata. E já aprendi que é tudo perda de tempo. Venha, enquanto a diligência não chega, vamos beber um par de cervejas frescas. Aceito, mas eu pago. Veste, aumentar o seu salário? Ainda não, mas vou aumentá-lo no mês que vem. De $45 por mês, o salário vai para 55, o que vai deixar meus bolsos mais alegres. Muito bom, Tim. Desse jeito, logo você vai ser um dos homens mais ricos de todo o Arizona. Pode brincar, mas você vai rir menos quando me ver com a estrela de ouro. Assim, em vez de limpar os bancos, os fora da lei vão atacar você. A diligência está chegando. Estranho, está muito adiantada.
IPI. Está chegando. Quase 1 hora, para ser mais exato. Pior para você, Jim. Vai ter que pagar mais cervejas, porque Kit deve ter muita poeira para tirar da garganta. Meio minuto depois, o pesado e barulhento veículo atravessa a rua principal. Saiam! Saiam da frente! Ei, Bugger! Que bicho te mordeu? Quer atropelar alguém? Sai fora! Chame o xerife, rápido! E também o médico! Aconteceu uma na praça! Saudação! Onde está a escolta? Aí dentro, com o garoto ferido. Chamas do inverno? Veste, ele falou de um garoto ferido? Rápido, pessoal, o homem da escolta está mal. Me ajudem a retirá-lo. É Larry Staton. Vamos, dê uma mão. Devagar, leve-no ao médico. Aqueles sauditos nos pegaram de surpresa e... Depois você conta, Burger. Primeiro os feridos. Olá, papai. Saudação, Kit. Não faz essa cara. Por sorte, não é grave. Esse é o médico quem vai dizer. Quem levou a pior foi o homem da escolta. Pobre quiabo. Tomara que se safe. Leve o rapaz ao doc, mister. Parece não se aguentar em pé. Venha. Não se preocupe, pai. É só um buraco no ombro. Com ou sem buraco, você precisa de um médico. Viu quem foi? Um cara que te odeia de forma inacreditável. De quem está falando? De El Muerto. Era a víbora que comandava aquele bando de patifes. Ele de novo? Não sei o que daria para ter aquele saudito chacal nas mãos. Tem que ir atrás dele, pai. É um verdadeiro Al Pacino. Com certeza não eram ladrões de estrada, Mr. Wheeler. Ficou bem claro que só queriam o seu garoto e que... Meu Deus! Kit! Kit! Ele só desmaiou. Deve ter perdido muito sangue. Rápido! Leve-o à minha casa, Mr. Wheeler! Vamos, pessoal, saiam da frente! Pelo inverno, se pego esse saudito que se chama El Muerto, palavra que eu enterro vivo. Pouco depois... Tenha calma, o garoto perdeu muito sangue, mas não corre perigo. E o ferimento? Nada de preocupante, pai. Seu filho tem razão, o projétil não causou muitos danos. O senhor me tira um peso do coração, Doc. Ele só precisa de um pouco de repouso. E não há lugar melhor que este para uma rápida recuperação. Mamãe Ackerman é a melhor cozinheira de Wingate. Está mesmo disposta a hospedar meu garoto, senhora? Com muito prazer. De uma forma ou de outra, todos aqui lhe devemos algo e... Nem mais uma palavra. Eu não... Nada disso, Mr. Wheeler. Sem o senhor, esta região ainda estaria cheia de índios rebeldes, renegados e fora dali. Por todos nós lhe somos gratos. A senhora falou bem. Bem, obrigado de coração, então. E não se fala mais nisso. Fica combinado que vai honrar minha mesa quando vier buscar seu filho. Naturalmente. Depois do que disse o nosso Doc sobre suas qualidades na cozinha, eu seria um louco se recusasse. Deixando Kit, Tex e os outros se retiram. Estou ansioso para ouvir sua história, Bugger. E não será muito bonita, infelizmente. Venham ao meu escritório, ficaremos mais à vontade. Tudo aconteceu a uns 20 quilômetros daqui, perto do barraco do velho Donegan. Aquele louco que há 10 anos insiste em procurar ouro em Rock Creek. Ele mesmo,
Sua tapera já virou uma espécie de parada obrigatória. Eu sempre lhe levo alguns utensílios, uma garrafa de whisky ou uma bolsa de tabaco. Em troca, ele me dá uns colares e braceletes que pega com seus amigos índios e que depois eu revendo a mercadores. Vá direto ao ponto. Esta manhã, quando me aproximei do barraco, me parecia tudo normal. A velha mula vesteada amarrada à árvore e Donegan tomando sol diante da casa. Hey, salve! Hey, Donegan! Pega o uísque. O velho deve estar com a goela seca. Tudo bem? Claro! Por que não estaria? Bem, pela sua cara não parece. Você está meio pálido. Mas eu tenho aqui o remédio certo para levantar o seu moral. Mas fala para ele não beber de uma vez. Tome. Obrigado, amigo. Não esqueça que nós também estamos aqui, velho. Não é só você que está com a goela seca. Esse uísque veio bem a calhar. Até cara cortada está com vontade de provar, apesar da lei que proíbe álcool para os índios. Mas não precisamos obedecer essa lei. Diabos, não imaginei que tivesse tantos amigos. Bem, eles... Estamos de passagem, mister. Apenas de passagem. Caramba, mas aquele é cara cortada. Raios, por que te deu na cabeça pra se vestir assim? Vou te dizer em 2 palavras, pequeno falcão. Cara cortada decidiu atravessar o rio e pôr os pés na margem melhor, a dos brancos. Falcão? Quer dizer Kit Wheeler? O filho do famoso Tex Wheeler? Ele mesmo, amigos. Maravilha! A gente estava justamente esperando por você, fedelho. E por quê? Eu explico em poucas palavras. E garanto que serão palavras tão convincentes que logo vão clarear o seu cérebro. Que tal? Por todos os quiabos, aquele cara ficou louco. Pare onde estão raspados. Pare você, seu idiota. Larry! E você jogue pra cá esse rifle. Ou será a última diligência que você guia? Sauditas, o que querem? Que feche o bico. E que se mova mais rápido se quiser evitar o pior. Não estou acostumado a perder tempo com imbecis do seu calibre. Quanto a vocês, ponham o ilustre rebento daquele ranger safado de pé. É pra já, chefe. É pra já uma ova, patife sujo. Hey? Cuidado! Chamação? É? Se esse é o seu jeito de conversar, eu topo. Escute isto, saudita vagabundo. Rápido, todos juntos! Tem pra você também, chacal. Ai! Ah! Gostou de voar, cara cortada? Saudito, filho de coiote! Agora eu dou um jeito em você! Muita raiva, polsudo. É assim que se faz saco de banha. Pro inverno, eu sei como tratar um fedelho assim. Eu sei como tratar fêmeas da sua raça. Pare, largue esse punhal. É pra já, amigo. Cuidado, ele vai pegar a arma. Segurem ele! Eu cuido disso. Saudita víbora! Isso vai te segurar um pouco. E vai te ensinar boas maneiras. Vá pro quiabo. Saudito idiota! Eu não disse a vocês que o garoto não deve morrer de jeito nenhum? Calma, chefe. Pequeno Falcão está apenas ferido no ombro. Menos mal. Vamos logo com isso. Ponham a cobrinha de volta na diligência e mandem ela embora. E você,
Cuide para que ele chegue inteiro na cidade e avise seu pai. Você se deu conta do que fez? Atirou no filho de Tex Wheeler e pode estar certo de que o Ranger vai te seguir até o fim do mundo para arrancar sua pele. Não precisará ir tão longe, cretino. Se ele quiser me encontrar, basta ir a Pueblo Feliz. Para ser mais exato, diga a Wheeler que estarei esperando na colina dos pés juntos do vilarejo. Estarei lá em 3 dias e terei o prazer de mandá-lo pro inverno o mais rápido possível. Está claro, cocheiro? Sim, mas se quer minha opinião, guarde para você. El Muerto não precisa da opinião de um idiota. E agora suma! E depressa se quiser continuar com saúde. Vamos, Reia! E não olhe para trás, imbecil! Patifes imundos! Vamos, cavalinhos, eia! Isso é tudo, Wheeler. Nem preciso dizer o quanto sinto por não ter podido intervir e... Eu sei muito bem, amigo. Você não podia fazer nada. Nenhuma ideia de quem possam ser esses chacais? Nada de nada. Penso nisso desde quando o tigre chegou na aldeia arrebentado daquele jeito. Mas só o que consegui foi uma bruta dor de cabeça. A descrição desses sujeitos feita pelo meu parceiro e pelo cocheiro não me diz absolutamente nada. Mas o que explica muita coisa é a presença de Cara Cortada. Era da sua tribo, não? Sim, mas é claro que aquele estúpido renegado se vendeu por um punhado de dólares e deu aos seus comparsas as informações sobre Tigre, meu filho. Não acha melhor pedir informações aos Rangers sobre esses patifes? É uma ideia, Wheeler. E podia pedir também ao pessoal da Pinkerton. Obrigado pela sugestão, mas nada disso. Acham que não sou capaz de dar um jeito sozinho naqueles 5 sarnentos que espancam e matam só para me provocar e me obrigar a aceitar um duelo? E, cá entre nós, acham que os esquenta-cadeiras de Houston ou os figurões da agência Pinkerton poderiam fazer muito por mim? Seria só perda de tempo, e não há dúvida de que devo liquidar sozinho. Esse senhor El Muerto quer duelar comigo? Muito bem. Não só aceitarei o desafio, como vou me antecipar ao encontro. Ah! Aquela víbora não terá chance de me mandar mais recados às custas de algum pobre quiabo, porque vou cair em cima dele antes que possa se preparar. E vou lhe arrancar a pele tão depressa que ele vai poder segurá-la nas mãos quando entrar no inverno. Vejamos, neste ponto pararam a diligência e cometeram a última patifaria. E aqui é o montoado de taperas que El Muerto escolheu como palco para o desafio. Um lugar bem isolado. Para chegar lá, aqueles safados terão de passar pelo Vale de Caibito. E depois, passando ao sul do desfiladeiro do Eco, pegar a trilha que atravessa o deserto pintado, certo? Exato, Tex. Nesse caso, pegando a estrada de Caibito, deverei chegar a Pueblo Feliz pelo menos um dia antes deles, certo? Acho que sim. Não esqueça que, se for sozinho por esse caminho invernal, você correrá riscos que nenhum Apache toparia encarar. Por que não me dá 2 dias para eu localizar o meu vice e organizar um pequeno grupo de voluntários? Não diga isso nem brincando. Conheço muito bem aquela região e não sou tão estúpido de cair no precipício ou atravessar um rio no lugar errado. Quanto à sua oferta de reunir uma posse, agradeço, mas acho que não é o caso. Posse. Assim se chamava um grupo de voluntários reunidos para dar caça aos fora da lei. Este é um caso pessoal.
que só diz respeito a mim e ao meu misterioso adversário. E não quero envolver outras pessoas que poderiam perder a pele. Bem, se eu fosse você, seria mais razoável. Aquele delinquente não está sozinho, e a corja que está com ele já provou que é da pior espécie. De acordo, mas, por mais venenosa que seja, não há serpente que não possa ser domada por uma convincente bala calibre 45. Fique tranquilo, não tenho a mínima intenção de dar a aqueles canalhas o prazer de esticar minhas canelas. Espero que sim, Tex. Já que as coisas estão nesse pé, só me resta te desejar boa sorte. Obrigado. Ele oferecer um golinho. Isso você não vai achar ao longo do caminho. Essa sim é uma boa ideia. Tome e engula logo, senão pode carbonizar sua língua em menos de 1 segundo. Veneno puro, hein? Suerte, amigo. Que te vaya buen, compañero. Muchas gracias e salud. E que a dona Sorte me ajude a encontrar logo esse patife. Bem, pé na estrada. Mais um gole? Agora não, estrela de lata, mas guarde uns 2 dedos para festejar a minha volta. Pode apostar, Tex. Adiós. O xerife se preocupa demais. É uma pista perigosa, concordo com ele, mas por Júpiter, já passei por piores. E ainda que levasse até o inverno, não incitaria em ir. Vámonos, hermano. É sensacional. A cidadezinha, fica imaginando naquele tempo com esses rangers pastorando ali naqueles locais, nas pradarias. Dá uma vontade de voltar no tempo e presenciar esses momentos. Todo tempo tem as suas dificuldades, os seus percalços, mas eu entraria numa máquina do tempo e voltaria para presenciar, nem que sejam uns momentos aí dessa história, desses locais, dessas pessoas, desses lugares assim. Sensacional. Deixando o vilarejo para trás, Tex toca o cavalo em direção ao desfiladeiro do Eco. Coragem, amigo. Não vai ser uma galopada agradável, mas não há outro caminho se quisermos chegar ao Pueblo Feliz antes daquele bando de coiotes. Em compensação, no final desta saudita corrida, palavra que te deixo espreguiçando no curral por umas 2 semanas. Cerca de 50 minutos depois, Tex começa a subir os primeiros contrafortes do desfiladeiro. Força, irmão, temos que conseguir. Uma bela canseira, saudação, mas acho que vale a pena. Aquela corja de patifes quer minha pele. Mas quero ser enforcado se não lhes aprontar uma amarga surpresa. Horas depois, superada a cadeia montanhosa, o Ranger adentra um pedaço de deserto. Ânimo, amigo. Mais umas 10 milhas e poderemos nos refrescar no riacho Crabe. De fato, pouco antes do pôr do sol, Tex atravessa o rio. Muito bem. Um último esforço e depois vamos gozar um merecido repouso. Logo, bem, foi um dia difícil, mas acho que o pior já passou. Depois de um jantar frugal, Tex se enrola no cobertor e se concede um sono restaurador. Frugal é um adjetivo que significa ser econômico, poupador, prudente ou econômico no uso dos recursos de consumo. Às primeiras luzes da manhã, já o encontram na estrada. Alegria, irmão. Antes do meio-dia estaremos em Sunsetville. Horas depois... Bem,
Esta parada vem em boa hora. Eu vou aproveitar para tirar umas informações do velho Fred Larkahan. Mais tarde. Larkahan, velho tição, estava justamente procurando você. Encrencas? Aos montes, estou na pista de um quinteto de patifes de marca maior. Que diabos? Viu se passaram por aqui? São 4 mal encarados e o índio renegado. Sinto não poder ajudar, Tex. Raios os partam. Esperava conseguir notícias precisas sobre eles. Gente perigosa? O tipo de gente que só não incomoda quando está embaixo da terra. O chefe, então, parece o tipo de delinquente que nasce do cruzamento de um coiote com uma cascavel. Mas por aqui não deram as caras. Bem, é melhor. Significa que cheguei antes deles. Tem certeza de que vão aparecer em Sunsetville? Eu apostaria meu cavalo contra o seu velho chapéu. Sei, e são tão perigosos assim? Eu já disse, cruze hienas com tigres e terá como resultado 5 patifes iguais a eles. Pelos quiabos! Do jeito como os descreve, chego a desejar que tenham mudado de ideia e ido para outras bandas. De todo modo, ficarei de olhos bem abertos e te aviso se aparecerem por aqui. Muito bem, Fred. Agradeço. Vai ao Elephant Palace, imagino. E onde mais? Peguei poeira de meio Arizona e, que eu saiba, aquele é o único lugar onde se pode achar alguma coisa parecida com uma banheira. Até mais tarde, então. Depois que lustrar a pele, te ajudo a enxaguar a goela com uma boa cerveja fresca. Grande Larkahan, até mais tarde. Até! Alegre-se, Belo. Chegamos. Dê uma boa escovada e depois o melhor que tiver para ele comer. Fique tranquilo, mister. E agora, vamos preparar uma calorosa acolhida para aquele quinteto dos invernos. Se seguiram a pista normal, não devem chegar aqui antes de amanhã cedo ou, no máximo, hoje tarde da noite. Acho que tenho tempo de armar o que estou tramando. Salve, Mitchell. Por Júpiter! É um grande prazer revê-lo, Mr. Wheeler. Prazer recíproco, amigo. Escute, Mitch. Tem um quarto de onde se possa vigiar a entrada sul da cidade? Sempre a caça de patifes, hein? Infelizmente, o mundo está cheio deles. Mas é preciso dizer que o senhor não perde uma chance para diminuir o número deles. Tome, quarto 12. Da janela dá para ver perfeitamente a entrada da rua principal. Magnífico! De um observatório desses, os canalhas não passarão despercebidos. Outra coisa, ainda tem aquela velha tina que você chamava de banheira? Melhor, Wheeler. Agora temos uma banheira de luxo, recém-chegada de Frisco, coisa de grande hotel por Júpiter. Quiabos, e quando poderei usar essa maravilha? Dê-me 10 minutos que mando enchê-la com água quente. Fervente, Mitchell, fervente. Além da poeira do corpo, preciso me livrar do cansaço da viagem. Está bem, vou providenciar. É assim, meia hora mais tarde. Raios, isto sim é que é um banho. Se eu não tivesse outros problemas para resolver, ficaria aqui um tempão. Bah, paciência, é melhor me mexer. Pode ser que o bom Larkahan esteja colhendo alguma informação útil. Sem contar que este banho me abriu o apetite, caramba! E uma grande e bela bisteca seria bem-vinda no meu estômago. Vamos lá, então. Vou vestir minha bate-camisa amarela e minha bate-calça azul. Caramba, de novo, preciso lavar essas roupas. Num próximo riacho irei fazer isso. Vejamos se o velho Fred topa adicionar algo de substancioso à cerveja que me prometeu. Uma das coisas entre muitas que eu gosto do gibi, da Bonelli,
é a vida cotidiana. Muito interessante. Ah, chamação? Que diabos está havendo agora? Na certa é o bêbado de sempre, ansioso para mostrar sua alegria a todos e... o nosso farrista não economiza chumbo. Mas, justo naquele instante, o eco de um grito chega até Tex. Ô xerife! Atiraram no xerife! Camas do inverno? Corram! Atiraram em Fred Larkahan! Ô médico, rápido! Mangue de pulgas? Se isso não for obra daqueles safados, não me chamam mais Tex. Mr. Wheeler, o que terá com... Vamos ver, Mitchell. Vamos ver. Olhem, ainda está respirando. Coragem, xerife. Doc Milton logo estará aqui. Afastem-se, por Júpiter, afastem-se. Fred! Wheeler. Eles vieram mesmo. Como aconteceu? Tinha a razão. São verdadeiras cascavéis. Espero que você... Fred! Saudação, foi-se. Morreu. Sim, eu não merecia acabar desse jeito, depois de tantos anos dedicados ao serviço da lei. Nunca vi bandidos tão cruéis. Tinham acabado de entrar na cidade e o xerife foi ao encontro deles. É verdade, nem chegaram a desmontar. Um deles, um sujeito com uma cara monstruosa, atirou a sangue frio no pobre Larkahan, que apenas lhe havia perguntado alguma coisa. Uma cena que será difícil esquecer. Ninguém viu para que lado fugiram? Eles não se fugiram, mister. Estou no salão agora. No salão? Mas pelo inverno? Que tipo de homens são vocês? Matam seu xerife e vocês não movem um dedo para deter os alpatinos? Não fale desse jeito. Enfrentar aqueles chacais seria o mesmo que cavar a sepultura com as próprias mãos. Acham mesmo? Pois vou lhes mostrar o contrário. Espere, não entre lá. Vão matá-lo. Pode até ser. Mas é sempre melhor morrer como homem do que viver com o rabo entre as pernas. Pro diabo, esse cara é louco. E, se não for, quer dizer que está cansado de viver. Loucos são vocês. Não reconhece Tex Wheeler? Tex Wheeler? Caramba! O famoso Ranger? Sim. Veste, nesse caso não queria estar na pele dos alpatinos do xerife de jeito nenhum. Ouça só esses patifes. Estão se esbaldando. Só podem ter veneno de cobra em vez de sangue. E areia do deserto no lugar do coração? Cuidado com a cachola. Alegria, amigos. Esta é a nossa fiesta. Um modesto exemplo do que vai acontecer quando finalmente tivermos aquele Wheeler pela frente. Isso mesmo. Já imaginaram os fogos de artifício no dia em que o encontrarmos? Por caridade, senhores, parem. Estou me arruinando. Raios me partam, ouviram isso? Nós poupamos a sua pele e ele começa a cacarejar como um frango depenado. Não percebe que podemos tranquilamente te fazer em pedaços e depois te enterrar sobre os escombros deste barraco? Eu
Oh! Deixa-o em paz. Não vê que é só um verme gorducho? Tem razão. Suma daqui! Agora! Calma, hombres. Talvez este farrapo humano possa ser útil. Está me ouvindo, seu sapo gordo? Sim, senhor. Bueno, conhece um sujeito chamado Tex Wheeler? Sim, senhor. Ótimo! Então, um dia desses, quando ouvir chegar neste amontoado de barracos podres, diga a ele que alguém está querendo lhe encher a cara de chumbo quente. Se é por isso, não precisa esperar muito, víbora. Estou aqui. Ah? Oh, pelo inverno! Água da noite. Ah? Diablo! E então, perdeu a língua raspado. Cuidado, chefe. E então, você é o saudito Tira que responde pelo nome de Tex Wheeler? Vou dar um jeito. Ai, caramba! O que você queria? Bancar o esperto? Quanto a vocês, bando de coiotes miseráveis, vou dar um aviso. O primeiro que tocar a mão na arma vai direto pro inverno. Entenderam? Meu Colt tem um gatilho muito sensível. E alguém pode morrer. Por isso, deixem as patas bem levantadas enquanto o garçom pega suas ferramentas. Você me ouviu, Radcliffe? Certo, Wheeler, certo. Vamos então, mãos à obra. Que você seja saudito, Ranger. Comece pelo chefe, essa espécie de cadáver ambulante. Mas eu não fedo, não. Tomo banho naquela banheira que você tomou. Feio como o quiabo, caramba! Mas o infeliz e inexperiente garçom comete o erro de se colocar entre o bandido e Tex. E o mexicano se aproveita rapidamente disso. Belo golpe! Wheeler, idiota! E agora, não se mova, Ranger. Não se mova, ou a cabeça deste imbecil vai virar geleia. Você já está com a arma na mão, mas fique certo de que, assim que ela cuspir fogo, eu também disparo. Wheeler! Quieto, pançudo! O meu Colt também tem um gatilho muito sensível. Senhor onipotente! Fique calmo, Radcliffe. Não se arrisque. Você cometeu um erro, mas nem por isso precisa sofrer as consequências. Satisfeito, Patife? Assim eu gosto, Ranger. Belo golpe, chefe. Pegou-o direitinho. E agora, Ranger, como se sente? Como alguém que vai pra fossa, não é? A minha mão, ele tem que pagar por isso, chamação. Vou acertar as contas com a sua própria arma e com juros. Não toque nessa arma, Gary. Esqueceu que esse homem é meu? Quiabo! Que eu seja enforcado se entendo que tipo de jogo está fazendo, amigo cara de morto. Mas o que é isso, chefe? Quebramos a espinha cavalgando por todo o Arizona atrás desse tira. E agora não nos deixa fazer uma festa. Gary tem razão, chefe. Wheeler parece ainda mais venenoso do que nos descreveram. E acho que não devemos perder mais tempo. Ele está aí, bonzinho, na mira da sua arma. Então,
Por que não começar o baile? Feche o bico, idiota, e não meta o nariz nos meus planos. Por acaso eu lhes pago para falar besteiras? Vamos, preparem os cavalos. Está bem. Essa não entendi. Eu preciso dizer que este saco de gelatina virá com a gente, para evitar que você comece a nos caçar muito cedo. Claro, Wheeler? Bom Deus, não podem! Não choramingue, imbecil. Se ninguém vier atrás de nós, não vamos tocar num só fio do seu cabelo. Ah, ainda bem que não tenho muito cabelo. Careca mesmo. Mas acho que ele tá me tirando. Ele me zoou. Agora ande. Será deixado amanhã cedo na bifurcação de Pueblo Feliz. Até logo, coiote. Quanto a você, não esqueça o nosso encontro, Tira. Amanhã, ao pôr do sol, no cemitério de Pueblo Feliz. Eu vou estar lá, cão sarnento. Não sei quem é você, nem os motivos de tanta raiva contra mim, mas uma coisa é certa. A partir deste momento, não terei paz enquanto não tiver você sob minha mira. É justamente o que também quero. Portanto, prepare-se para acabar sob 1 metro de terra. Cuidado, fanfarrão. Outra cova vai ser aberta nesse lugar onde você preparou o encontro, e é você que vai acabar dentro dela. Isso nós veremos, Wheeler. Em todo caso, nossos coaches dirão a última palavra. Hasta luego, Tira. Hasta luego, víbora. Mantenha calma, Ratcliffe. Sua vida não está em perigo, porque não deixarei a cidade antes do amanhecer. Ande! Pede ao Vampeta para que aquele Ranger sanado mantenha a palavra. É melhor a gente se apressar, chefe. Está chegando gente. E daí? Se chegarem muito perto, espalhem chumbo quente neles. E, 1 minuto depois... Vámonos! Yay! Mandem pro inverno quem se manter na frente. Ya! Saiam da frente! Pobre Ratcliffe! 100 contra 1 que o veremos morto! Saudito bando de canalhas. Eu, Ranger? Pergunta inútil, Bill. Com certeza deram cabo dele. Vamos ver, pessoal. No mesmo momento. Bem, é melhor me mexer. Embora não possa começar logo a caçar aquelas víboras, há mais em que pensar. Olha só, a cidade começa a renascer, finalmente. Ei, olhem! Diabos, é o Wheeler, são e salvo. Ainda bem, caramba. Tínhamos certeza de que você estava morto. Ao contrário, ainda estou vivo e saudável. O que aconteceu lá dentro? Um monte de coisas inesperadas, pessoal. Seja como for, agora não é o momento de falar nisso. E aquele pobre quiabo do Ratcliffe? Não está correndo risco algum, mas, de todo modo, tranquilizem a família. Vão revê-lo dentro de 24 horas. A propósito, há alguém aí disposto a vir comigo até a bifurcação de Pueblo Feliz amanhã? É lá que aqueles chacais vão deixar o refém. Não é muito arriscado? Eu sugiro chamar os soldados do forte. Poderíamos avisar também o xerife de Guadalupe. Poupem o fôlego, bando de generosos heróis. Não estou pensando em pedir voluntários para trocar tiros com El Muerto e seus capangas. Só quero que alguém me siga com um cavalo para trazer Ratcliffe de volta. Claro? Ok, Wheeler, eu vou. Meu nome é Kirchner e moro em cima do armazém de Dugan. Venha me avisar quando estiver pronto. Muito bem, amanhã, ao nascer do sol. Quanto a vocês, podem voltar para casa. Se pudermos ajudar.
podem cuidar dos funerais do pobre Larkahan. Afinal, ele perdeu a pele cuidando dos seus barracos. Eu cuido disso, Wheeler. Eu vou organizar uma coleta para a esposa. Bem, adeus, pessoal. Até logo. Boa sorte amanhã, Ranger. Que o quiabo os carregue, bando de medrosos. Só tem coragem para chutar um pobre cão vadio, mas, quando aparece um perigo de verdade, ficam mais moles que um pano molhado. Na manhã seguinte, quando os primeiros raios do sol clareiam o topo das montanhas próximas, o tropel de 3 cavalos quebra o silêncio que paira sobre o vilarejo ainda adormecido. Eu trouxe um bocado de munição, Wheeler, pro caso de... Obrigado pela intenção, mas acho que não vai mesmo ser necessário. Parece muito seguro do que nos espera. De fato, aquelas víboras só querem a minha pele. E, já que estão certos de que vou ao encontro de seu chefe, não vão arrumar mais encrencas. Mas por que tem tanta raiva de você? Para mim também é um mistério. Só sei que aprontaram um pouco as boas para me fazer subir o sangue e aceitar o desafio do seu chefe. Wheeler, ouvi alguma coisa? Não se deixe dominar pelo nervosismo. Por aqui não há perigo algum, acredite. Tomara mesmo. Caramba, a ideia de levar uma bala nas costas não me agrada nem um pouco. Algumas horas depois... Chegamos na bifurcação. Olhos abertos, então. Aqueles carniceiros podem estar escondidos por aqui. Tire isso da cabeça, amigo. Como eu já disse, não há perigo até Pueblo Feliz. É naquele amontoado de ruínas que você vai encontrar com o tal chefe com o cara de morto? Sim, não faltaria esse encontro nem por todo o ouro do mundo. Mas agora vamos tratar de encontrar Ratcliffe. Por todos os quiabos? Viu alguma coisa? Lá está ele, Wheeler, atrás daquele cacto. Hã? E, ao que parece, foi despachado. Não seja precipitado, pode estar só desmaiado. Não seja tão otimista. Quando se lida com certos delinquentes... Morto? Não, só desmaiado. Para falar a verdade, esperava encontrá-lo em piores condições. Passe-me o cantil, Kirchner. É pra já? Tome, Wheeler. Obrigado. Ei, acorde, Ratcliffe. Água. Calma, homem. Pode beber, mas devagar. Um garçom que se mete a beber água pode ter um treco. Wheeler, pelas barbas do profeta, mas então estou salvo. Isso mesmo, seus problemas terminaram, velho envenenador. Mas os meus estão apenas começando e, pelo jeito, vai ser encrenca das grossas. Quanto a você, monte e volte para casa. Este jovem vai te acompanhar. E tu? E você? Não está pensando em caçar aqueles canalhas, espero. Eles te odeiam, Tex. Só falavam disso ontem à noite. E, além do mais, são verdadeiras feras. A pior escória de todo o Oeste. Eu sei. Mas, para minha sorte, sei muito bem como tratar gente dessa laia. De resto, se não fosse assim, a esta hora eu já estaria sob 1 metro de terra há muito tempo. Bem, amigos, para mim é hora de ir embora. Hasta la vista. Boa sorte, Wheeler. Suerte, Tex. Vamos lá, irmão. Vámonos. Pueblo Feliz. É mesmo um belo nome para um lugar onde a morte está estreita, segurando sua foice. É claro que a irmã Morte não sabe quem será sua próxima presa. Eu, El Muerto, quem sabe?
O destino ainda não escreveu o nome do condenado. Mas, se como tantas outras vezes, a sorte me der uma mão, não vai ser em cima de mim que jogarão terra. Acho que minha hora ainda está longe. Viu só? Acendeu um cigarro e partiu como se tivesse indo a uma festa. Sujeito formidável. Caramba! Sim, daqueles que o Pai Eterno fez e jogou fora a receita. 1 hora mais tarde, passada a planície, Tex toca seu cavalo por uma trilha montanhosa. Por aqui, Belo. Logo, penetrando entre altas paredes rochosas, num cenário de beleza selvagem. Agora, cuidado onde põe as patas, amigo. É muito fácil quebrar uma delas neste saudito terreno. Além do mais, Pueblo Feliz está a apenas umas 2 horas daqui e temos tempo de sobra. Mas, de repente... Leste! Errei, saudação. É melhor matar o cavalo. Filhos de um pão, fui enganado. Encontro no cemitério ao pôr do sol, pois sim. Chumbo nele. Eles querem inaugurar um cemitério aqui e com a minha pobre carcaça. Está fugindo? Que o inverno os engula. Por Júpiter, não economizam chumbo. Até parece a festa da independência e... Raios! Que o quiabo lhe carregue. Bem que eu mereci esta surpresa. Eu tinha certeza de que El Muerto iria respeitar uma espécie de código de honra e me enfrentar cara a cara. Em vez disso, preferiu se livrar logo de mim numa emboscada. Bah, não adianta lamentar. Se sair vivo desta saudita arapuca, pelo menos aprendo a lição. Tem alguém lá em cima botando a cara feia pra fora? Bem... É o gorducho Barba Negra que parece ter cansado de viver. Estou aqui, gorducho. Maldito. Podem desabafar, chacais. Isso não vai ressuscitar o seu comparsa. No mesmo instante... Aí está ele. Quero ser um mico se não aproveitar a chance para fazer o desbastado sofrer um pouco antes de mandá-lo pro outro mundo. Vamos, seus vermes, apareçam. Pode gritar, Tira. Quando o sueco estiver atrás de você, vai perder a vontade de bancar o fanfarrão e... Pro inverno! Aqui está a minha resposta, Ranger. Ah, o amigo ficou com raiva. Vou recarregar. Por Júpiter, se não mirar com mais cuidado, vou acabar a seco. Por bazar, naquela chuva de balas não tive chance de pegar a bolsa com munição. Que bela encrenca. Mas, antes que Tex possa recarregar seu Colt, uma voz irônica o alerta. Parado aí, Wheeler. Seu tempo acabou. E agora a diversão é toda nossa. Leste! Vamos lá, Ranger. Larga o canhão. Caí na rede como um principiante? Chamação. Ficou sem balas, hein? Pensou que era o único esperto por estas bandas? Venham aqui, pessoal. O Tira está sob minha mira. Estão todos convidados para o espetáculo. Você acha que vai ver o medo da morte em meus olhos? Está muito enganado, patife de meia tigela. Isso vamos ver, fanfarrão. Vamos fazer você sofrer as penas do inverno. E quando a gente acabar... Víbora imunda! Você é que está acabado. Ah! Bom Deus, tigre! Se isso não se chama sorte...
Por Júpiter, bem na hora, meu velho. Olho nas rochas altas, Tex. Os outros estão chegando. De fato, pouco depois. Ei, sueco, onde você se meteu? Está me ouvindo? Mais uns segundos você é quem vai me ouvir. No instante seguinte. Oi, Manito. Deck Tigre. É? Larguem os trabucos, rápido. Mesmo aterrorizados, em vez de obedecer, os dois patifes abrem fogo. Pro inverno! Pior pra vocês, então. Este é o único remédio para curar cabeças podres como as suas. Pare aí, coiote. Correr não vai adiantar. Não podemos deixar que escape, tigre. Deixe comigo, Tex. Lembre-se de que eu tenho a conta a acertar com ele. Muito bem. Ele é tudo seu, então. Enquanto isso, eu vou tentar desentocar aquele verme do El Muerto. Até mais tarde. Pode correr, carniceiro. Não irá longe. Saldito, está atrás de mim. Cara cortada, chegou ao fim da linha. É o que você pensa. Chumbo desperdiçado, amigo. Vamos ver se o meu acerta o alvo. Nada feito. Também estou desperdiçando munição. Mas eu vou conseguir pegar você, coiote. Saldito, não me deixa nem tomar fôlego. Cara cortada, pare. Muito bem, está na hora de acabar com esta perseguição. Lá está o pequeno passo. Se conseguir chegar ali, estou salvo. Grande Manitou. Agora não me escapa mais. A sorte te abandonou, cara cortada. Saudito seja, tigre. Vai partir para a longa estrada das padarias celestes. Não! Não pode me matar assim. Estou desarmado. Pá! Vermes como você só ficam bem embaixo da terra. Pelo menos me deixe morrer como guerreiro. Deixe que a lei do punhal decida meu destino. Afinal, eu também não sou um navajo. Você fala com língua dupla, cara cortada. Eu nunca me recusei a lutar com um adversário da minha raça. Mas aqui os meus olhos não veem ninguém que pertença ao nobre povo vermelho. É? Não, o que tenho diante de mim é um homem que se veste e vive como os brancos. Um homem que, para se tornar um branco, matou covardemente um jovem navajo e que por isso merece a morte. Só peço uma chance. Não, cara cortada. Alguém como você não merece a honra de um duelo indígena. Vá se juntar aos seus novos irmãos. Mergulhe no inverno dos homens brancos. Adiós, cara cortada. Viveu como um miserável e morreu como tal. E agora, vamos ver o que Tex está aprontando. Não ouvi outros tiros, o que me faz pensar que não conseguiu desentocar o homem com cara de caveira. Em todo caso, é melhor me juntar a ele. Tex, onde está você? Aqui, tigre. Pode vir tranquilo, não há perigo. Ele fugiu? Não vi nem sombra dele. E você, como foi? Conta fechada. Teve mais sorte do que eu, então? Pode apostar.
Cara Cortada pagou sua dívida de sangue com os navajos. Mas você, como não conseguiu encontrar El Muerto? Por um simples motivo. Aquele verme não estava com o quarteto que acabamos de despachar. Certeza? Absoluta. Aqui em volta não há pegadas de um quinto cavalo. E, além do mais, isso foi confirmado pelo homem que feri. O que ele disse? Que El Muerto havia pagado a todos, dizendo não precisar mais deles, e depois prosseguiu para Pueblo Feliz, mas não imaginou que o mais carniceiro deles, aquele que eu acertei na mão, havia decidido se vingar me preparando uma emboscada. A partida ainda está aberta então. Parece que sim, Tigre. O cadáver ambulante não quer renunciar à satisfação de me encontrar naquele cemitério. Se é assim, fica atento. Aquele sujeito parece ser mais venenoso que uma cascavel. Seja prudente, Tex. Obrigado, irmão. Mas, você está pensando em me sugerir alguma precaução? Deus me livre. Melhor assim, já chega a melancólica mania do velho Carson de fazer meigas previsões. Não gostaria que você começasse com isso. Nem penso nisso. Ótimo, me tira um peso do coração. Bem, ao trabalho. Vou tirar a sela do meu pobre animal morto e colocar num daqueles cavalos. Venha, vamos buscá-la. Bueno. Não vai me perguntar como fiz para te alcançar? Seria uma pergunta inútil, Tigre. Em compensação, não te censuro por ter desobedecido minha ordem. Tinha certeza disso. Quando caí em cima do sujeito que ia te esburacar, tive a impressão de que você ficou bem feliz com a minha aparição. Acertou. Naquele momento, eu me vi pronto para cair na grande escuridão. Nunca estive tão perto de me mandar deste vale de lágrimas, amigo. Certas viagens é melhor a gente deixar para os outros, não acha? 2 horas depois... Pueblo Feliz. Quiabos, uma imagem bem feia. É incrível como poucos anos podem transformar uma cidade num monte de ruínas. Não é de se admirar. O deserto não perde tempo em tomar de volta o espaço que os homens lhe roubaram. Isso é verdade. Mas eu passei por aqui há uns 6 anos. Naquela época, os habitantes pareciam atacados por uma espécie de febre. Estavam convencidos de que Pueblo Feliz se tornaria o centro mais importante do Sudoeste. Uma cidade de verdade, como Kansas City ou São Francisco. Olhe em volta, teatros, salões, lojas e hotéis capazes de hospedar centenas de pessoas. Mas, um dia, de repente, nem mais uma grama saiu da mina de prata e foi o fim. Num piscar de olhos, todos foram embora, cavar a terra em outro lugar, atirando-se novamente à eterna ilusão da riqueza. E a construir um outro Pueblo Feliz. E um outro cemitério. Como aquele lá em cima, Tex. Exatamente como aquele, Tigre. A colina dos pés juntos. Quando estas ruas estavam cheias de gente, não passava um dia sem que alguém terminasse lá em cima. Era gente do gatilho mole e... Ei, olhe! Esse cavalo só pode ser de El Muerto. Apeie, Tigre. Vamos deixar nossos cavalos aqui também. Aquela víbora não deve estar longe. Ouviu? Está aqui dentro. Cuidado, pode ser uma armadilha. Sem responder, o Ranger se coloca de um lado da porta do salão e o seu parceiro do outro. Depois de alguns instantes, sem que ninguém apareça, Tex decide tomar a iniciativa.
O amigo quer dar uma desperto, mas vai ter uma amarga surpresa. Vou entrar, mas não por onde ele me espera, e segurando um cartão de visita calibre 45. Aí está ele. Patas pro alto, hombre. Há um canhão apontado para suas costas. Hã? Peguei, tigre. Pode entrar. Muito bem, Tex. Não vejo a hora de... Grande Manitou? Mas esse não é o El Muerto. Não, não me mate, amigos. Hã? Por Júpiter, mas quem diabos é você? Hã? Eu me chamo Sandy Hegman, pessoal. Sou um mineiro. Hã? Mas não tenho ilusões. Se me virarem de cabeça para baixo e me baterem como um tapete, dos meus bolsos não sairá um só grama de prata, e nem uma moeda de 1 centavo. Os negócios não estão indo muito bem. Raios! Não me diga que vive neste amontoado de ruínas. Mas claro, é a minha cidade. Foi um dos primeiros a construir uma casa por aqui, e não vejo por que deveria abandoná-la. Logo todos os outros vão voltar. Pueblo Feliz voltará a ser como antes. Aliás, vai ficar ainda maior. Não passa um dia sem que eu cave lá em cima na sierra, e podem apostar que, cedo ou tarde, encontrarei um novo filão, e 2 grandes. A notícia voará como um raio por todo o Arizona, e todo mundo vai correr para cá, como moscas no mel. Zeuses poderosos, deve ter sido duro para você viver sozinho por tanto tempo. Caça é o que não falta nas margens do Green River. E depois, eu não estou sozinho. Tenho uma porção de amigos que ficaram por aqui. E todo dia subo lá na colina dos pés juntos para papear com eles. Lá estão Walter Kelly, Marty Mulligan, Jonathan Sanders e muitos outros com quem se pode falar dos velhos tempos. Doido varrido. Pobre coitado. Muito bem, Sandy. Tome, mande ver um belo trago. Vai fazer passar o susto que lhe pregamos. Saúde. Obrigado. Só mais um pouquinho, um pouco. Bebida boa. Eu não vou acabar com o seu cantinho, eu vou parar agora. Pronto, acabei. Vou ter que cavar ainda hoje. Eu não posso ficar bêbado, não. Mamacita! Nossa senhora. Melhor que a água do Green River, não? Pode apostar. Com 1000 raios. Há séculos que eu não sentia o sabor de um whisky decente. Posso ficar com o cantil? Fique com o cantil, então. É todo seu. Deus te abençoe, irmão. Diga uma coisa, vovô. O que houve com o dono deste animal? Chegou aqui há umas 2 horas e subiu direto para a colina. É um cara estranho. Muito estranho. Disse que tinha um encontro com um sujeito lá em cima. Foi o que ele disse. Bueno. O sol está sumindo, tigre. Está na hora. Tex, eu... Nenhuma palavra. Hasta la vista, hermano. Hasta la vista, Sandy. Suerte, amigo. Hã? Ei, mas então a história do encontro era verdadeira. Sim. Vou tomar mais um gole. Alguns minutos mais tarde. Então, você veio, Wheeler. Nunca falto a certos encontros, o El Muerto. Nem eu, Ranger. Uma última pasada e já conversamos. Terminou? Terminei. Sabe, Tira, enquanto cavava sua tumba, pensei que você não viria. O que mostra que você não me conhece bem, hombre. Só corri o risco de chegar atrasado porque perdi um pouco de tempo mandando pro inferno os seus comparsas
que estavam emboscados. Não diga! Bando de idiotas! Depois de tudo o que fiz por eles, tentam me roubar uma vingança que busco há anos. Afinal, posso saber do que você quer se vingar, já que nem sei quem você é? Tenho uma boa memória e não esqueço certos rostos. E do seu, se já tivesse lhe encontrado, eu me recordaria com certeza. Então, eu vou lhe ajudar. Para começar, quero que olhe mais de perto os nomes escritos nestas lápides. Hã? Venha! Só 2 passos e verá que esses nomes farão soltar uma mola do teu cérebro de tira sujo. Esse é o primeiro. Olhe bem, Wheeler. O que te diz? E este não sugere nada à tua memória? Por Júpiter, mas claro, os irmãos Ordóñez, os caras do assalto à diligência da Overland. Bravo, Ranger! Vejo que o teu cérebro está clareando. Acho que, mesmo para um carrasco como você, não é fácil esquecer o nome das próprias vítimas. Vítimas uma ova? Aquelas vespas humanas me obrigaram a atirar para me defender, e foi mesmo um milagre eu ter conseguido escapar. Agora me lembro bem da história. Aqueles 2 moravam numa cabana à beira do rio, e quando bati à sua porta... Aqueles 2? Tira! Você disse aqueles 2? Sim, claro, e... Camas do Inverno? Paco Ordóñez? Você é Paco, o terceiro, o mais jovem dos Ordóñez? Parabéns, Wheeler. Finalmente chegou lá. Mas como é possível que você tenha se salvado? Embora nunca tenham encontrado seu corpo, eu estava convencido de que você tivesse morrido no incêndio que destruiu seu barraco. Não, senhor. Por acaso pareço um fantasma? Eu vou contar como tudo aconteceu, Tira. Cada minuto, cada gesto, cada palavra daquele dia saudito ficaram gravados na minha alma e me deixaram feridas bem mais profundas e dolorosas do que as que dilaceraram meu corpo. A diligência da Overland, disse bem, era 7 de abril. Há 5 anos, um dia que para mim e meus irmãos tinha transcorrido a 1000 maravilhas até aquele momento. Tudo certo, hombres. Podemos ir agora. Muito bem. Então, adeus, senhoras e senhores. E obrigado por terem sido tão razoáveis. Somos gente pacífica. E seria desagradável ter que maltratar algum de vocês. É verdade. Além disso, é sempre melhor perder uns poucos dólares que terminar embaixo da terra, não? Vamos, Nino. Um momento. Só um momento. Hã? Ah! Diablo, estávamos deixando algo muito importante. Meu Deus! Algo que vai agradar uma certa lourinha que eu vou encontrar amanhã à noite. Permite, senhora? Afinal, já está meio passada para usar joias como essa. Não, não, por favor. Não leve isto. É um objeto sem valor. É só uma lembrança que... Quieta! E tire as mãos daí, velhota. Não, não pode. Ué, acha mesmo que não posso? Ah! Caramba, minha garota vai enlouquecer quando ver isto. Devolva, por favor. É a única lembrança que me resta da minha pobre mãe. Pare de cacarejar. Está me dando nos nervos. É mesmo muito bonito e... Ah? Por todos os quiabos, toca! Estão ouvindo, hombres?
Este treco toca! E daí? Por acaso você nunca viu algo parecido? Nem vi nem ouvi, irmão. E há motivo a mais para pegar esta maravilha. Oh, Deus! Selvagem! Você não passa de um bárbaro selvagem? Ei, que bicho te mordeu, galinha? Devolva isso! Devolva! Pra trás, sua velha estúpida! Pra trás! Mas, com um gesto repentino, a mulher arranca o lenço do rosto do bandido. Bom Deus! Ah! Que, por um instante, fica petrificado de surpresa, para depois explodir numa violenta reação. Saudita estúpida! O Júpiter é ele mesmo. É Ordones, Paco Ordones. Camas do Inverno, aquele velhote reconheceu Paco. Pior para ele, então? E pior para os outros também, fogo, hombres! Vamos mandar todos pro inverno! Ah! Salditas víboras! Meu Deus, linda, linda! Cuidado, está armado! Alpatinos, salditos alpatinos. Tinha uma Deringer, o espertinho. Parem, deixem esse pra mim. Que o inverno os devore, seus vermes. Jogue fora o brinquedo, homem. Está acabado. Só depois de te matar, carniceiro. Paco! Saudação, aquele coiote o matou. Felizmente, meu ferimento não era mortal. Foi só um grande buraco no ombro. Assim, meus irmãos esperaram até escurecer, para não levantar suspeitas na gente de Pueblo Feliz, e depois me levaram para casa. Eu disse casa, mas a palavra certa seria tapera, um monte de madeira meio podre na margem do rio. Eu me lembro, continue. Como pode imaginar, o assalto à diligência levantou uma verdadeira balbúrdia na cidade. E Diego e Fernando decidiram me esconder de curiosos, me ajeitando no pequeno depósito sobre o forro. Passei horas intermináveis naquele buraco, devorado pela febre causada pelo ferimento. Para não levantar suspeita chamando o médico, meus irmãos trataram pessoalmente de mim. E foi lá em cima que vivi os piores momentos que um ser humano pode suportar. Você se lembra, Tira? Lembra-se daquela saudita noite que chegou até nós? Como se fosse ontem, Ordôñez. Recebi ordens do comando para agarrar os assassinos que haviam massacrado o pessoal da diligência. E depois de falar com os xerifes das redondezas, estava convencido de que os culpados deveriam estar pela região. Interroguei meia Pueblo Feliz e quero ser enforcado se os 3 irmãos Ordôñez não estão metidos até o pescoço nesta história. Bueno, pelo que vejo, estão em casa. E eles bem que merecem uma visitinha de cortesia. Bem, vamos examinar o cartão de visita. Tudo em ordem. Então, vamos lá. Eu ponho mais $10. Pago para ver. Ah, aí estão os caros hermanos. Mas estão só 2. Bah, por enquanto, bastam esses.
pois acho que, com boas maneiras, eles não vão recusar a me dizer onde se meteu o terceiro membro da bela família. Vamos, é hora de tocar a alvorada. Boa noite. Patas pra cima, pombinhos, rápido. E nada de bancar os espertos, fui claro? Saudição, que há, boss? Pelo inverno, quem é você e o que quer de nós, forasteiro? Meu nome é Tex Wheeler. E, quanto ao motivo que me trouxe aqui, amigo Barba Negra, talvez esta estrela possa te clarear as ideias. Um saudito tira, caramba! Deve haver algum engano, Ranger. Somos apenas pobres mineiros e... Poupe o fôlego, Ordones. Sei muito bem que raça de mineiros são vocês, e sei também como cavam o mineral que procuram. Em vez de pá e picareta, usam balas de chumbo em seus coats, e cavam ouro e prata nos bolsos dos pobres quiabos que viajam em diligências. Caramba, mas isso é uma calúnia e... Cale a boca. Quanto a você, Ranger, garanto que está cometendo um grande erro. Eu e meus irmãos nunca sonhamos em violar a lei. E se alguém lhe disse o contrário, contou uma grande mentira. Belo discurso, espertalhão, mas tire da cabeça a ideia de poder me enrolar com uma historinha. Sei que assaltaram a diligência de Overland e massacraram todos os passageiros. E, para que eu possa procurar provas em seu barraco para poder enforcar vocês, aconselho a virarem de cara para a parede e abrir a fivela de seus cinturões com a mão esquerda. Saudito coiote. Vamos, Barba Negra, comece você a deixar a cair a artilharia. Está bem, Ranger, está bem. Mas, como já disse o meu irmão, está cometendo um erro. É fácil provar que o dia do ataque à diligência, a gente estava a uns 50 quilômetros do local do assalto. Mas, de repente... Agora, irmão, pra cima dele! Filho de um pão sarnento. Vamos encher o saudito de chumbo. Com muito gosto. Tome, tira. E boa viagem pro inverno. Muito apressados, seus patifes. Saudita víbora. Leste. Quiabos. Está acabado, Ranger. Aquele gorila quer me encher de buracos. E eu só tenho uma saída: cair em cima dele. Assim. Caramba! Enquanto isso, as chamas propagadas pelo lampião se alastram rapidamente na madeira. Daqui a pouco todo o barracão vai estar em chamas, gorilão. Largue essa arma ou vamos morrer assados nós dois. Que se dane ao fogo. Pra onde eu vou te mandar, você vai queimar eternamente, carniceiro. Idiota, eu disse para largar a arma. Largue! Bueno, assim está melhor. Acha mesmo, tira? Armação! Vou te esmagar como um verme. Cabeça dura, hein? Vamos amolecê-la um pouco. Errou o alvo, tira. O que acha deste? E se não for o bastante, agora eu completo o serviço. Leste! Esse cara é um furacão descontrolado. Raios, o teto está começando a cair. Não há tempo a perder por Júpiter. É hora de acabar nossa discussão, Barba Negra. Pode ser, tira. Mas eu é que vou terminar. E logo. Saudito gorila. Morra, tira, saudito. Por Deus, as mãos deste gorila parecem garras. Se eu não conseguir me livrar logo, estou perdido. Está acabado, Ranger. É inútil resistir.
Você vai morrer. Por Júpiter, a arma! Se eu conseguir pegar a arma, tenho que conseguir! Saudação! Tenho! Saudito, Ranger! Saudito! Mas eu ainda te despedaço! Até que enfim morreu. Sangue do argônio. Desta vez vi a coisa seca. Mais alguns segundos e eu ia começar a cavar carvão na casa do velho capataz. Naquele mesmo momento. Socorro! Socorro! Hã? Raios! Alguém lá em cima? Não posso estar enganado. Era mesmo alguém gritando. Alguém que pedia ajuda e... Hã? A nação? O barraco inteiro virou arapuca de fogo. Se eu não conseguir levantar esta saudita viga, estou perdido. Mexa-se, saudita, mexa-se. Apesar das insistentes e desesperadas tentativas, É inútil. Não consigo. Não consigo. mas, justo naquele momento, Ei, alguém ainda está vivo aqui? Bom Deus, corram aqui, hombres. Grande capataz, é o Ranger. Vamos, levantem aquela viga antes que o teto caia em cima da gente. Rápido. Força, hombres, força! Coragem, Wheeler. Mais um segundo e estará livre. Pronto. Consegue se levantar? Ui, sim. Nada quebrado ao que parece. Bueno, então, vamos sair logo deste inverno. Fora! Tá fora todos! Um momento, esperem! Ainda há alguém lá em cima? Eu ouvi gritar há pouco e... Lá em cima? Não é possível! Não há nenhum sótão nesta ratoeira, e isto vai virar logo nosso túmulo se não sairmos já. Mas, vai por mim, vamos dar o fora enquanto há tempo. Venha! Aham. Vamos, Wheeler, rápido! Raios, bem na hora! Uma bela história, Wheeler. Sua nobre tentativa de me salvar justifica a fama de generoso que você construiu. Mas esse particular, verdadeiro ou falso, não me comove nem atenua o ódio que sinto por você. O meu corpo ainda tem as marcas daquele inverno de fogo. E só de lembrar, tenho a sensação de que as velhas chagas voltam a queimar como naquela noite trágica. Chego até sentir o cheiro acre da fumaça, daquela fumaça que revelou o drama que eu estava vivendo. Fogo! Socorro! Socorro! O alçapão! Tenho que abrir o alçapão! E logo o ar está ficando irrespirável!
Reunindo todas minhas forças, consegui levantar o alçapão. E, naquele momento, uma enorme língua de fogo me atingiu em cheio. Ah! Meu rosto! Meu rosto! Não! Não! Não quero morrer! Não quero morrer! Meio cego, fui cambaleando até o local onde eu sabia que havia um machado. Eu o peguei. E então, comecei a golpear o teto com a energia do desespero. Madre de Deus, tenho que sair desse inverno. Ah, tenho. Não posso morrer desta forma atroz. Pouco depois, consegui abrir um buraco nas tábuas velhas, suficiente para poder passar. Justo naquele momento, fui atingido por outra labareda enorme. Mas, com o último esforço, pulei e me agarrei no teto. E, logo em seguida, o rio. Eu tenho que pular no rio para apagar estas chamas que estão me devorando inteiro. Vivo! Estou vivo! A poucos metros de onde eu estava, vi um tronco flutuando na correnteza. Era a salvação. Algumas braçadas, mais um esforço. O último. E, finalmente, consegui, Madre de Deus. Consegui. Não sei dizer quanto tempo fiquei agarrado naquele tronco, arrastado pela correnteza. Eu não sei nem mesmo onde encontrei forças para não largá-lo. Tamanha era a dor que sentia pelas queimaduras. Ou melhor, acho que sei. Foi o ódio que me deu forças para continuar a viver. Eu tinha que viver para poder me vingar de quem havia destruído minha família e minha casa. Entende isso? Certo. Continue. Horas depois, me vi numa cabana de índios. Foram eles que cuidaram de mim e fizeram milagres, para que eu recuperasse o uso das mãos cheias de chagas. Depois, completamente curado, atravessei a fronteira do México. Em menos de um ano, eu me tornei o pistoleiro mais conhecido da região de Chihuahua. E devo reconhecer que meu aspecto repelente contribuiu bastante para me tornar um homem temido e respeitado. El Muerto me apelidaram aludindo ao meu rosto cheio de cicatrizes, mas nem por isso os fazendeiros hesitavam em me chamar e me pagar muito bem para colocar minhas armas a serviço deles. E, quanto aos outros, bem, os outros se habituaram aos poucos a olhar mais pro dinheiro que escorria dos meus bolsos do que pro meu rosto. Para resumir, eu podia muito bem aproveitar a vida se não tivesse uma certa conta a saldar. Comigo. Adivinhou, Wheeler? Não foi uma decisão muito brilhante?
Essa é a sua opinião, Ranger. Na verdade, me preparei durante anos para este encontro. Conhecendo sua fama, treinava todos os dias, com qualquer tempo, sol ou chuva. O gatilho do meu Colt estava sempre em ação. Eu saí atrás de você quando senti que já podia te mandar pro inverno com uma bala. Aham. Nunca te passou pela cabeça que, vindo atrás de mim, podia acabar embaixo da terra? Está brincando, Tira? Em menos de 5 minutos, você é que estará embaixo da terra. E, como pode ver, arrumei um lugar bem ao lado dos meus irmãos. Então, chega de conversa fiada, Ordones. Estou na sua frente, bem como você queria. Então, se estiver pronto, pode começar a contar. Quando chegar no 5, as armas vão terminar a conversa. Nada de contagem, Tira. Desta vez, será outra coisa a liberar os gatilhos. Está vendo este brinquedo? Ele é que vai dar o sinal para sua corrida ao inverno. Hã? É o velho medalhão que arranquei daquela pomba velha no dia do assalto à diligência. O início dos meus problemas, Ranger. A água do rio enferrujou um pouco o mecanismo. E agora, quando abro, demora um pouco para começar a tocar, o que vai deixar o jogo mais interessante. Nenhum de nós pode prever quando começará a tocar. Então, jogo limpo pros dois. Pronto, amarro aqui. E agora, atenção, Wheeler. Na primeira nota deste brinquedo, pode começar a atirar. Eu te aconselho a ser o mais rápido que puder, Ranger. Poupe o fôlego, Alpatino. 3, 4, 5 segundos se passam, tão lentos que parecem intermináveis horas. E as mãos dos dois adversários parecem petrificadas em idêntica posição, prontas para o gesto fatal. 6, 7, 8. A fronte de El Muerto está empapada de suor. O rosto de Tex parece esculpido na rocha. Nenhum músculo se move. E, finalmente, no absoluto silêncio que envolve o cemitério, vibra uma límpida nota. É a hora. Seguida pela fusão de duas detonações quase simultâneas. Oh, não! 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 Saudito! Saudito, Tira! Me acerta! Você roubou minha vingança! Ah! Adeus, Paco Ordones. Finalmente se juntou aos seus irmãos. Aquele medalhão parece tocar uma marcha fúnebre. Chega, treco saudito. O espetáculo terminou. Como terminou o sonho de El Muerto?
Muito bem. Vámonos. O velho tigre deve estar com o coração na mão lá embaixo. E 10 minutos depois. Tex! Que os deuses sejam salvados. Começava a temer que... Ei, mas você está ferido. É só um arranhão, tigre. Por sorte, aquele sujeito não era tão bom como pensava. Pelo menos descobriu quem era e por que queria a tua pele. É uma longa história, tigre, que vou te contar na estrada, depois que derramar um pouco de álcool sobre o meu ferimento. Quer que eu dê uma olhada? Não vale a pena, é só ensopar a camisa. E dar uma bela lavada no estômago também. Quanto a você, vovô, a partir de hoje tem mais um amigo para papear lá na colina. Chamava-se Paco Ordonez. Escreva isso em seu túmulo. Pode deixar, forasteiro. Mais gente para conversar, que bom. É legal. E, se um dia cansar de cavar entre as pedras destas montanhas, pergunte por Tex Willer na agência indígena de Cayenta, que ficarei feliz em te dar uma mão. Vou me lembrar, amigo. Cadê o cantil? Escondeu? Vai levar embora? Deixa comigo, vai. Tem mais um pouco aí de bebida? Pronto, tigre. Prontíssimo. Então, vamos. Não vejo a hora de sumir desse saudito vilarejo. Adiós, hombres. Hasta la vista, vovô. Obrigado pelo cantil. Ele não bebia muito, mas o que eu não gostei foi lavar a camisa com uma joia dessa. Mas tá bom, eles são legal pra caramba. Um lugar de fantasmas, Tex. É verdade, irmão. E, cá entre nós, por pouco eu também não virei um deles. El Muerto era um bom atirador, mas estava com o cérebro cheio de ódio, e faltou-lhe a frieza necessária para puxar o gatilho com precisão. Foi uma sorte pra você, não? O que estão falando? É, uma sorte chamada. Xi, aqui é o fim. Eu vou lá pro vilarejo. Eu não gosto disso não, dá uma depressão. Eu vou embora. Eita pega, eu ia esquecendo. Sabe aquele cantil? Lá no meio da história que esses dois aí fizeram a doação. Tá vazio de novo, outra vez. Alguém aí que assiste o Gibicute tem um pouco de uísque daquele pra me dar? É só um pouco. Tiquinho só, vai. Ai, eu vou falar bem a verdade pra vocês. Tem um pouquinho, mas é bem pouco. É um tiquinho só, mas tá acabando. Pera aí, deixa eu lá pegar. Só mais um pouquinho, um pouco. Bebida boa. Mamacita. Nossa senhora. Tá gostoso, mas não vou oferecer pra vocês não, tá, é pouquinho, viu? Tá acabando. E quem vai querer tudo babado? Pois é, o vídeo não acabou ainda não, é só um tiquinho, pera aí. Acabou assim, acabou foi tudo. Eu tava mentindo pra vocês. Eu bebi foi tudo. Ai, vou lançar aqui um desafio pra vocês. Quem se inscrever no Gibicute ou dar o like, vai me dar um cantil cheinho de café. Tô no ressaca que dá dó. Nossa senhora. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau.